Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Espero que todos estejam bem, com saúde. Na aula de hoje, nós vamos estudar processos de propagação de calor. Já vimos que calor é energia térmica em trânsito, fluindo de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. No entanto, vale a pena nos perguntarmos como se dá esse fluxo de calor, tá? Por quais processos o calor pode se propagar de um corpo para o outro, tá? Cabe fazermos uma revisão. Existem dois tipos de calor. Um deles é o calor sensível. O calor sensível se dá quando nós temos uma variação de temperatura. E ele pode ser expresso a partir de duas expressões. Uma delas é essa que está aí em cima, que nos mostra que calor sensível é igual a capacidade calorífica vezes variação de temperatura. Tá ok? A outra é usada quando nós sabemos que o corpo se trata de uma substância simples. Nesse caso, o calor ele vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá ok? Nós podemos usar qualquer uma das duas expressões para obter o calor sensível. Também sabemos que existe o calor latente. Enquanto o calor sensível é responsável por variações de temperatura, a quantidade de calor latente é responsável por mudanças no estado físico da matéria. E ela é dada por Q igual a massa do corpo vezes o calor latente associado. Essa expressão é válida para o caso em que temos substâncias simples, corpos feitos de um material, tá ok? Neste caso, pode-se dizer que durante as mudanças de estado físico da matéria, a temperatura ela permanece constante, ok? Então, agora que nós já revisamos os tipos de calor, vamos estudar os processos de propagação de calor. O primeiro processo é a condução de calor, que não é nada mais nada menos que uma transmissão de energia térmica, onde esta passa de partícula para partícula em um meio. Como se dá isso? Suponha que você tem uma barra de ferro como esta aqui, e uma fonte de calor que está aquecendo essa barra apenas em um lado. As moléculas que estão em contato direto com a fonte de calor, elas vão vibrar mais intensamente em torno da posição de equilíbrio. Existem forças de repulsão entre essas moléculas. Como esta irá se aproximar mais da sua vizinha, essa também tenderá a vibrar mais intensamente devido às forças repulsivas. E este processo vai se repetindo nas moléculas vizinhas, de modo que uma energia ela passa a ser transmitida entre as moléculas do meu material. Isso significa que você tem um transporte de energia térmica a partir de um meio material. Nesse caso, nós estamos lidando com a condução de calor, tá ok? A condução, no caso da condução, nós podemos calcular um fluxo de calor para o regime estacionário, dado uma barra feita de um material, supondo que a temperatura em cada seção transversal se mantenha a mesma, tá? No entanto, as temperaturas em seções transversais distintas podem ser diferentes, tá? O fluxo de calor associado é dado por essa expressão aqui. E o que é que essa expressão nos diz? Que o fluxo de calor é dado pela condutividade térmica, tá? Condutividade térmica vezes a área da seção transversal vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento, pessoal. Essa é a expressão para o fluxo de calor no regime estacionário, tá ok? O segundo processo, pessoal, é a convecção, tá? A
A convecção, ela não é nada mais, nada menos que o processo de propagação de calor, onde tanto energia quanto matéria muda de local. Veja esse exemplo aqui. Isso explica por que as centrais de ar elas são posicionadas, por exemplo, na região superior de uma parede. Tá? O ar quente, pessoal, ele ocupa maior volume do que o ar frio, porque com o aumento da temperatura ele se expande, o que o torna menos denso. Sabemos que corpos menos densos tendem a ficar acima de corpos mais densos, ok? Então, o que vai acontecer com o ar quente? Ele vai subir. E o que o refrigerador faz? Ele joga ar frio num ambiente. Esse ar frio ele tende a descer. E isso gera uma corrente de convecção. Se a central de ar fosse colocada aqui embaixo, possivelmente em cima nós sentiríamos como se nós estivéssemos em uma estufa e nós sentiríamos o ar frio unicamente nas nossas pernas e nos nossos pés. Tá ok? Então, da mesma forma, a convecção está diretamente relacionada com o fenômeno das marés, com o fenômeno aquela sensação térmica que nós temos quando nós estamos em uma região litorânea. No entanto, eu não entrarei em detalhes sobre isso, porque eu passei um trabalho solicitando que vocês explicassem essa questão, tá ok? Bem, agora nós trataremos da radiação térmica. A radiação térmica, pessoal, ela consiste no processo onde a energia que é propagada a partir de ondas eletromagnéticas é absorvida e se transforma em energia térmica, pessoal. Sim, se você deixar, por exemplo, uma superfície metálica exposta ao sol por muito tempo e depois você for tocar nessa superfície metálica, você perceberá que esta estará quente, estará a uma temperatura maior que a temperatura ambiente. E por que isso acontece? Porque as ondas eletromagnéticas oriundas do Sol transportam energia para a Terra e esta energia absorvida por uma superfície se transforma em energia térmica. Hoje se utiliza esse conceito para gerar energia elétrica usando as células fotovoltaicas. Mas o comportamento das células fotovoltaicas não pode ser explicado classicamente, tá? Então, não está muito bem relacionado com a questão de radiação térmica, o conceito de transporte de energia térmica a partir de radiação. Este fenômeno, o efeito fotoelétrico, nós veremos em mais detalhes no terceiro ano, tá ok? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que temos 3 processos de propagação de calor. A condução térmica, onde só se transporta a energia, a convecção térmica, onde se transporta energia e matéria. No entanto, nesses 2 casos é necessário um meio para se propagar o calor, que pode ser o quê? O ar, tá? A água, uma barra metálica e a radiação térmica. Este último pode acontecer, inclusive, no vácuo, pessoal, ok? É isso, pessoal. Eu agradeço a todos que assistiram a essa aula. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, tá? A partir dos comentários, a partir do meu e-mail, das minhas redes sociais. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe.